Estamos de volta com o Bastidores do Poder, ao vivo também nos nossos canais digitais. E conosco está o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Bastidores. Bom dia, Marcos. Bom dia, Zezé de Lima. Bom dia, Rose Gilbinete. É uma alegria estar aqui com vocês. Vai lá, Rose. Gente, eu preciso falar. O prefeito está ao vivo aqui nas câmeras e passou por trás dele o garçom, que ele já é antigo, e manda um abraço para ele, viu? Quando eu ia ao gabinete, ele sempre pegava água e café. Eu esqueci o nome dele, mas manda um abraço para ele, prefeito. Bom, é o Rogério. É o Rogério. Ele já deve estar mais quase uns 20 anos aqui. Ele é mais importante que vocês, viu? Para falar a verdade. A gente é passageiro aqui, o Rogério fica. Verdade, prefeito, a gente está dando risada, mas a situação está bem complicada. Ontem, o senhor esteve nos hospitais Ouro Verde e no Mário Gatti para ver a situação dos leitos, e o senhor, na sua live, colocou que já tinha mais de 100 pessoas na fila de espera por um leito de UTI ou de enfermaria nos hospitais da prefeitura, e por isso hoje chamou uma reunião com as direções dos hospitais privados. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa fila de espera, qual é a situação, se houve uma piora hoje, porque isso muda diariamente, e como que o senhor está antevendo os próximos dias, porque a impressão que nós temos ouvindo todos os infectologistas é que a situação ela deve piorar, né? E segundo, o que o senhor pretende fazer em relação a essa reunião com as direções dos hospitais privados? Olha, Rose, ontem de manhã eu fui lá no Ouro Verde, andei pelo hospital, fui no pronto-socorro, conversei com a enfermagem, conversei com médicos, saí do Ouro Verde, fui até o Mário Gatti também, visitei o pronto-socorro, andei em praticamente a grande parte do hospital. E assim, esses pacientes, como eu falei, passam de 100 o número de pessoas que aguardam a internação nas enfermarias e dentro de UTIs. Quero ressaltar mais uma vez, essas pessoas estão sendo assistidas, elas só não estão sendo assistidas dentro das unidades específicas das UTIs e das enfermarias, elas estão em leitos de retaguarda e têm todos os equipamentos necessários. Mas assim, ontem mesmo, antes de ontem, nós estávamos em contato com todos os representantes, tanto de hospitais públicos, privados, como também de operadoras de saúde, e vamos fazer essa reunião agora, 14 horas, para saber a real situação da cidade, não só do setor público, como do privado também, discutir com esses representantes, com esses presidentes de hospitais, alternativas para enfrentar. E como você falou, nossos especialistas aqui da Secretaria de Saúde, também eles estão imaginando aí, estão antevendo uma semana muito difícil, muito difícil. Nós temos tomado medidas mais restritivas que o próprio governo do Estado. Antecipamos a fase de lockdown noturno, antecipamos a fase vermelha em Campinas antes do Estado definir. Nós já estamos há muito mais dias nessa fase, que o Estado começou hoje com essa fase mais restritiva. Então, assim, e nós estamos muito preocupados com o número de festas clandestinas. Esse final de semana, a Guarda Municipal conseguiu inibir dezenas de festas, que a inteligência da Guarda teve informação, comunicou os organizadores, fez contato. Agora, a cidade tem 1.200.000 habitantes, nós não conseguimos coibir tudo. A gente precisa da colaboração das pessoas para não fazer essas aglomerações. Prefeito. Ô Zezé, só deixa eu completar essa informação, essa pergunta, porque essas festas que acontecem, elas chegam a acontecer em locais, boates, que já existem, que já tem alvará, ou a maioria acontece em chácara, em locais públicos, de repente até praça, o pessoal se reúne? Aonde essas festas costumam acontecer mais? Acontecem em chácaras, grandes casas com grande quintal, chácaras e até às vezes em espaços públicos também. Mas a maioria são em chácaras e casas que têm grande quintal. Prefeito, assim, eu não sei se a Guarda tem conversado com essas pessoas, mas o que eu tento entender, porque claramente a gente tem um grupo que é um grupo bem inconsequente,
né? E que é aquela coisa até de adolescente e adolescência tardia, de que comigo não vai acontecer, eu não vou pegar, eu não vou levar, que é a história do moleque que dirige a 160 por hora. Um outro grupo tem a ver com ideologia, né? Uma ideologia muito alinhada com a do presidente Bolsonaro, assim. O que os guardas, as autoridades de saúde têm sentido nesse universo? Quem é esse universo que dá a festa e que frequenta a festa? Olha, esse universo são jovens que têm essa sensação que são imortais, que são imunes, são jovens que acham que tem que aproveitar a vida e que estão muito tempo sem participar de balada, são empresários que certamente querem ganhar dinheiro numa época difícil. A gente entende muito a situação dos empresários, principalmente empresários de shows, de eventos, de bares, não dos bares que são outro tipo de proprietário, mas empresários de shows, né? Que certamente estão com dificuldades. Então, junta essa questão. E tem a ala de pessoas que são os negacionistas. São pessoas que, por algum motivo, não acreditam na situação da pandemia e, muitas vezes, adotam uma postura de princípio ideológico para poder não seguir as regras, entendeu? Então, são esses dois grupos que a gente identifica. É quase assim, às vezes eu sinto, por exemplo, quem participou ontem das manifestações pró-presidente da República, são pessoas que estavam sem máscara, elas estavam se aglomerando, mas era quase que um posicionamento político, foi isso que eu entendi. Foi assim que vocês viram também? O que nós observamos era um grupo que se posicionava a favor do presidente da República, se posicionava também ideologicamente contra as medidas restritivas. Então a gente entende que ali era uma manifestação política. Como você teve algumas semanas atrás manifestações contra o atual presidente, essa foi favorável ao atual presidente, com o ingrediente de questionar algumas medidas restritivas. Agora, prefeito, o ano passado, a Prefeitura de Campinas conseguiu uma liminar que proibia aglomerações na fase vermelha e que poderia multar em até R$10 mil qualquer tipo de aglomeração, protesto de direita ou de esquerda, pessoas que estavam protestando contra o fechamento. Essa liminar ainda está valendo, porque ontem, quando eu vi a aglomeração lá na frente do Exército ali, eu esqueci o nome do Chapadão, eu fiquei pensando se não seria o caso também de utilizar essa liminar para poder proibir esse tipo de manifestação, porque não é uma questão de impedir o direito de livre expressão, mas é de você se concentrar no momento que você está na fase vermelha. Essa liminar ainda está valendo? E se estiver valendo, por que vocês não estão fazendo com que ela seja cumprida? Olha, quando você tem a identificação de um organizador ou de um estabelecimento comercial, é mais fácil você adotar sanções. No caso, foram manifestações organizadas por várias pessoas, e a prefeitura analisou juridicamente, naquele caso específico, não foi possível usar essa medida judicial. Uhum. Prefeito, pode Zezé, ir, Marcão. Uma perguntinha para falar também das festas clandestinas. Existe alguma possibilidade, falando na questão da legislação, de ter um endurecimento, não de penas, mas de sanções, né? Essas pessoas que estão não só organizando essas festas, como também participando dessas festas, ou isso já foge do controle municipal, já teria que ser uma discussão no plano nacional? E eu vou acrescentar, o prefeito, antes do senhor responder, Valinhos, por exemplo, nesse final de semana começou a levar os responsáveis pelas festas até a delegacia para poder lavrar um boletim de ocorrência, e eu acho que isso traz um constrangimento. Como Campinas tem agido, né, nesse sentido? Bom, em relação às sanções, multas municipais, nós podemos multar o estabelecimento, se for o estabelecimento que tenha alvará, que tenha regularizado, ele, sem dúvida, pode ser multado pelo município. Em relação a penas, como
prisão, detenção, aí depende de legislação federal. O município não tem essa autonomia. Em relação a quando há aglomeração, quando há responsável, essas pessoas em Campinas também são conduzidas e são autuadas. O que a gente imagina é o seguinte, há que se ampliar esse final de semana, a Guarda Municipal, vou repetir, ela desarticulou dezenas de festas clandestinas. Dezenas de festas clandestinas foram desarticuladas pela Guarda Municipal de Campinas. Umas, infelizmente, aconteceram. Agora, isso é uma parte da ação do município. Se a gente não tiver a colaboração e não sensibilizar a população, você vai ter numa casa comum, com um quintal pequeno, 30, 40, 50 pessoas fazendo festa, aglomerando. Então, só imaginar que multar, que prender, que mandar guarda vai resolver, não vai. Quer dizer, nós temos muitas vezes festas dentro de condomínios, com 30, 40, 50, 100 pessoas, sabe? Então, assim, aí a guarda tem que comunicar, vai na portaria do condomínio, é um trabalho danado. Agora, uma cidade de 1.200.000 habitantes, nós teríamos que ter o efetivo da guarda no mínimo 10 vezes maior, no lugar de 800 homens, 8.000, para poder atuar em todas essas aglomerações, sabe? Então, assim, a gente lamenta, atua, a guarda tem atuado, eu mesmo tive informações de várias aglomerações que as pessoas me mandam, foram todas checadas pela Guarda Municipal, a guarda recebe denúncias o dia inteiro, recebe denúncias de festas que estão sendo convidadas por WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou em outra mídia social, e vai atrás, e entra em contato, e tenta coibir. Agora, isso é uma parte. Para chegar a 100%, nós temos que ter o convencimento das pessoas, a gente teria que ter a colaboração, concentração, é muito difícil isso. Perfeito. O senhor disse que as pessoas que estão na fila de espera, elas estão sendo assistidas. Nós já tivemos aqui na nossa região uma morte de pessoas esperando por um leito de UTI em Sumaré e uma outra em Valinhos. Nós temos risco desses pacientes que estão na fila morrerem por falta de um respirador? Qual que é a diferença? Explica para quem está nos ouvindo o que significa um paciente que deveria estar no leito de UTI, ele não tem um leito disponível e ele estar sendo assistido. O que pode acontecer com ele? Rose, esse paciente, por exemplo, vou dar um exemplo, se ele precisa de uma assistência ventilatória, ele precisa ser entubado. Normalmente ele é entubado no pronto-socorro e levado para a UTI. No caso desses pacientes, eles ficam num leito de retaguarda, com respirador, com todos os equipamentos. Eles não estão entubados? Estão entubados, claro. Estão entubados. Eles têm leitos de retaguarda. Os que precisam ficar entubados, estão entubados. Entendeu? Então, assim, o que nós colocamos é que esses pacientes estão sendo assistidos nos leitos de retaguarda. Agora, eles não estão no ambiente interno da UTI e nem no ambiente interno da enfermaria, mas estão sendo assistidos. Agora, isso é uma situação que a gente não gosta, uma situação que a gente faz, atende de acordo com a necessidade, mas não é uma situação confortável para ninguém. Por isso que a gente acha que a transmissão do vírus está alta e nós estamos, a Prefeitura de Campinas está adotando sanções mais rigorosas há muito mais tempo que o próprio governo do Estado. Por isso que nós estamos adotando essa postura, por isso que nós estamos ampliando leitos, por isso que nós decretamos a intervenção no Hospital Metropolitano, sabe? A gente tem que tomar decisões, por isso que o hospital de campanha deve abrir nos próximos dias. Agora, tudo isso, nós temos limite. A Prefeitura vai chegar essa semana a 160, 165 leitos de UTI, que é 10, 15 leitos a mais do auge da pandemia no ano passado. Mas isso, a gente tem cobrado do governo do Estado muito. O governo do Estado chegou a 93 leitos e hoje tem 30 na Unicamp. Nós pressionamos... Então, prefeito, o que acontece? O Estado tem dito que o governo federal tem se omitido em relação aos leitos. Que o governo federal parou de subsidiar, de bancar mais de 3 mil leitos no estado de São Paulo e que essa situação se repete aí em outros estados da federação também. O que realmente acontece?
essa falta de recurso do governo federal que está levando o Estado a manter 1/3 dos leitos aqui em Campinas? Pois é, essa questão do financiamento, o governo federal disse que ia regularizar. Até agora não regularizou, Nada. Mas disse que ia regularizar. A ministra Rosa Weber deu uma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando cadastrar todos os leitos de UTI. Então, essa é uma questão muito complicada que nós também estamos trabalhando no governo federal para que isso venha acontecer. Agora, a Prefeitura de Campinas não tem certeza que os leitos vão chegar, o dinheiro vai chegar, e por isso eu não vou abrir leito? Então eu vou deixar a pessoa morrendo e falar assim, não, o governo federal não mandou leito, não credenciou, por isso que eu vou ficar de braço cruzado? Então eu não admito dessa história também, não. Eu acho que nós estamos ampliando os leitos aqui, nós estamos ampliando os leitos, aguardando o repasse do governo federal, do governo estadual. Mas isso não está impedindo a política de ampliação de leitos. Agora, a senhora Unicamp e o senhor governo do estado poderiam ajudar mais, mesmo com as dificuldades do governo federal. Sabe, nós temos orgulho de ter uma universidade em Campinas, que é a Unicamp, que na pandemia do ano passado teve muito mais leitos do que tem hoje. Sabe? Na sexta-feira. Então, falar, assim, eu tenho conversado com o reitor, a gente tem tido conversas difíceis, a gente está trabalhando. Não é possível o hospital da Prefeitura de Campinas ter o dobro de leitos, o Ouro Verde ter o dobro de leitos que a Unicamp tem. Nós temos orgulho no Hospital das Clínicas da Unicamp, que tem 30 leitos, e demorou a chegar nos 30, estava com 17. E o Hospital Ouro Verde com 55 leitos. Então, o que nós queremos é o seguinte, nós sabemos as dificuldades de repasse do recurso federal, nós sabemos a dificuldade do governo do estado. Agora, se eu dependesse de ter certeza que chegava dinheiro aqui, eu ia deixar a população morrer na porta de Marugate? É isso que desculpa? Chegar para a família e falar assim, não, o governo federal não credenciou os leitos. Não, o governo do estado não repassou. A Unicamp demorou a ampliar. O AME não está pronto. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho compromisso com a vida das pessoas. Por isso agora, qual que é a tua capacidade, prefeito, de ampliar leitos? Porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais dinheiro, você não vai ter mais condições de ampliar. E na última quinta-feira, o senhor esteve em São Paulo, conversando com o vice-governador para tentar sensibilizar o governo para aumentar esses leitos. Qual que é o retorno? Qual foi o retorno? Não, o retorno foi que aqueles leitos já tinham sido anunciados, vou falar aqui para não ter problema político, já tinha sido anunciado antes pelo presidente da Câmara, pelo deputado federal. Eu pedi que esses leitos fossem antecipados, que são 20 leitos ali no AME de UTI, entendeu? E falei também do nosso processo de ampliação dos leitos lá no Hospital de Campanha do Patrulheiros. E também falei da necessidade do governo do estado de estar junto com a Unicamp também para ampliar. Sabe, nós temos um dos maiores hospitais estaduais dentro da nossa cidade com 30 leitos. 30 leitos é metade que tem o Ouro Verde, quer dizer. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, não dá só para ampliar leitos, eu concordo com o que a Rosa está dizendo, a gente pode chegar no limite de capacidade, não só de recursos, mas de capacidade de recursos humanos, de estrutura. O importante é a gente diminuir a transmissão do vírus. Esse que é importante. Porque Eu acho que tem uma outra informação também que é importante a gente dar, que as pessoas acham que tendo leitos, ela pode ter uma vida normal. E na sexta-feira vocês trouxeram uma informação de que cada três pessoas internadas em Campinas, duas morrem. No Brasil, né? No Brasil, duas morrem. Isso aí é uma estatística nacional e Campinas, infelizmente, não foge a regra. Em torno de 3 pessoas internadas, na UTI, para tratamento de Covid, 2 vão a óbito, 2 morrem. Então, essa ilusão de colocar leito, se tiver leito, eu fico doente, vou lá na UTI, depois saio bom, não é verdade. Isso nós estamos dizendo há muito tempo. E o mais importante, o perfil da doença mudou. O ano passado, era uma imensa maioria acima de 60 anos, e pessoas que tinham comorbidade, são doenças associadas. Esse ano, o percentual de pessoas com menos de 60 anos aumentou muito, jovens. Então, o perfil da doença mudou. Tá? Prefeito, Oi. A vacinação dos idosos, já teve algum impacto? Zezé, a gente está analisando, mas segundo a vigilância em saúde,
ainda é um pouquinho cedo para consolidar os dados. A princípio, há bons indícios da diminuição de internação, mas nós queremos passar esses dados quando tiver já significância estatística, entendeu? Tá? Nós temos uma equipe de epidemiologia muito boa aqui na Secretaria, estão acompanhando dia a dia os dados. Outra coisa, prefeito, assim, já antes da situação chegar nessa gravidade em que nós estamos agora, já havia por parte das autoridades municipais, estaduais, federais, uma consciência de que a questão ia se agravar e se agravar muito. O quanto é o agravamento que está sendo esperado pela Prefeitura de Campinas aí nos próximos 30 dias? A cada dia nós avaliamos diversos indicadores. Então, por exemplo, nós temos o número de pessoas que consultam os centros de saúde com queixa de quadro respiratório. Gente que vai lá com tosse, nariz entupido, garganta doendo, entendeu? Nós temos indicadores de número de pessoas que são internadas após 100 atendimentos nos gripários, 100 pessoas atendidas. Nós temos uma série de indicadores que mostram que a taxa de transmissão continua alta. Por isso, a gente tem analisado, eu devo sair dessa entrevista com vocês, agora na hora do almoço, antes da reunião das duas, eu tenho uma reunião com a Secretaria de Saúde, a gente acompanha diariamente as análises. Então, os dados de hoje nós ainda não temos, estão sendo levantados, e nós, com base nesses dados, nós vamos conversar hoje à tarde, às 14 horas, com os representantes de hospitais públicos, privados, saber como é que está a situação em todos os lugares também. Uhum. Agora são 10 horas e 54 minutos, estamos conversando com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito, uma reclamação que é constante, né, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, é em relação à lotação nos ônibus. Hoje começou a vigorar um escalonamento, né, nessa fase emergencial do Plano São Paulo, para funcionários de fábricas entrarem em horário, funcionários do comércio em outro. O senhor já tem informação se funcionou esse escalamento hoje? E o que pode ser feito para a gente ter ônibus menos lotados na cidade, que é uma reclamação constante da população? Olha, Marcos, nós temos feito já, a gente tem ampliado algumas linhas que estão superlotadas, nós temos ampliado. Eu tenho acompanhado diariamente essa questão. É uma obrigação da Prefeitura, não só em tempo de pandemia. Então, nós temos acompanhado, temos colocado linhas reservas. É uma situação complexa, porque dentro da pandemia do ano passado e esse ano, o número de passageiros tem diminuído bastante. Isso é difícil manter o equilíbrio do sistema, mas nós estamos trabalhando muito nessa questão de colocar ônibus reservas nas linhas mais sobrecarregadas. Agora, segundo as pesquisas, numa festa, numa aglomeração, com uso de bebida alcoólica e sem máscara, o número de transmissão é muito grande. No ônibus, com uso de máscara, esse número não é estatisticamente significativo, mas isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar para não ter aglomerações no transporte coletivo. Uhum. Outra questão, prefeito, pode falar, Zezé. Bom, prefeito, toda essa fiscalização, vamos fazer aqui uma divisão de custos. O quanto custa para Campinas essa fiscalização? Assim, o quanto aumentou de gasto com hora extra, com todo mundo tendo de estar na ativa aí fim de semana, à noite? E depois fala para a gente sobre a questão dos gastos com saúde. Qual é a perspectiva aí de gastos com a saúde para esse semestre? Zezé, esses números para o semestre a gente não tem ainda projetados, porque depende da quantidade de UTIs que vai ter que chegar até no meio do ano. Nós estamos chegando a 160, cada leito de UTI custa em torno de 2.400, 2.500, 2.600 por dia. Então, essa previsão ela vai depender se o número de UTI
que nós vamos chegar essa semana em torno de 150, 160, se ela vai permanecer até metade do ano. No caso de hora extra, nós vamos até, eu vou pedir esse levantamento, que nós temos um aumento geral, porque tem muitos funcionários que estão trabalhando no centro de vacinação, que recebem horas extras nos finais de semana e à noite, tá? Então, esse número eu não tenho, e tem muita gente da vigilância sanitária fazendo hora extra no sábado e no domingo. Eu já pedi esse levantamento, e a gente tem que diferenciar as horas extras que são destinadas à fiscalização e as horas extras destinadas à vacinação, tá? Quero mais uma vez lembrar que nós estamos, desde o início, nós evitamos fazer a vacinação nos centros de saúde, o que foi, no meu entender, uma medida muito acertada, porque os centros de saúde hoje estão sendo muito procurados por pessoas que têm síndrome respiratória, com suspeita de Covid. E se você colocar lá, nesse mesmo local, pessoas idosas vacinando e pessoas com febre e com tosse, você iria aumentar a contaminação. Então, nós tivemos que tirar esses servidores da secretaria e colocá-los nos centros de vacinação. Tá, e prefeito, de onde que vai sair o dinheiro para bancar tudo isso? Porque eu acredito que o que vai ser gasto em saúde vai superar muito o que está orçado. O senhor já tem ideia de onde o senhor vai remanejar? Por exemplo, vai ser serviços públicos? Eu acho que tem que dar um toque já para a população, assim, que tem buraco e vai continuar esburacado por um tempo. Zé, para falar em buraco, nós vamos assinar essa semana o contrato com a empresa de tapa-buraco, que houve um atraso por conta de questionamentos judiciais no processo de licitação. Mas os questionamentos foram vencidos e deve entrar essa semana, até o final da semana, no começo da semana que vem, uma empresa com 12 equipes de tapa-buraco. Em relação à poda de mato, nós também estamos assinando um contrato essa semana para, se não me engano, 250, 300 pessoas que trabalham na poda de mato também. Então, essas duas questões a gente está trabalhando, independente da pandemia. O que eu espero do Ministério da Saúde? Eu espero que ele faça o credenciamento desses leitos de UTI, repasse o recurso para o governo do Estado e o governo do Estado repasse o recurso para o município de Campinas. Porque nós estamos fazendo ampliação e ações importantes no combate à pandemia dentro da urgência que é necessário. O presidente da República pode atrasar o repasse. O governador do Estado pode dizer que o presidente não passou o dinheiro. A Unicamp pode esperar meses para abrir leito, mas o prefeito não pode deixar ninguém na porta do Mário Gatti sem ser atendido. Então há uma diferença muito grande hoje. Tá? É uma diferença muito grande. A gente sabe as dificuldades do governo federal, a gente sabe as dificuldades do governo do Estado, sabe a dificuldade da Unicamp, mas na hora de atender a população, o responsável é o prefeito. Então nós não estamos aqui querendo dividir a culpa com ninguém, nem jogando a culpa em ninguém. Nós só estamos dizendo que a prefeitura está fazendo o possível para poder dar um atendimento digno numa situação extremamente complicada para a cidade de Campinas. Agora são 11 horas da manhã. Prefeito, a gente sabe que as medidas restritivas estão impactando principalmente o comércio, os bares e os restaurantes. O que a prefeitura tem discutido e pode oferecer, né, a esses estabelecimentos, a esses comércios que estão perigando fechar, né? Tem muita gente falando que vai fechar as portas porque não tem como pagar as contas e sustentar o estabelecimento durante essa nova fase de fechamento. Olha, Marcos, nós estamos estudando desde o início do ano os impactos da pandemia no setor produtivo da cidade. A gente sabe que esse impacto é muito grande. Eu tenho amigos que são proprietários de bares, restaurantes, academias. Eu vejo o sofrimento, eu vejo a angústia desse setor. Por isso a prefeitura está, já desde o início do ano, fazendo um estudo, principalmente do impacto que aconteceu no ano passado. Claro, esse ano não está sendo diferente até o momento, e nós teremos, sim, medidas de apoio para esses setores. É bom explicar que o ano passado o governo federal apoiou esse setor com diversos programas de apoio aos setores que estavam acometidos, estavam prejudicados pela pandemia. A gente espera
que além do auxílio emergencial, o governo federal também acene com a possibilidade de apoio a essas categorias, que é muito importante. Mas o município está estudando, sim, e na hora adequada a gente vai anunciar essas medidas. Ok. Meninas, tem mais alguma pergunta? Não, o prefeito tem mais coisa para fazer, né, Vamos gente? liberar. Pelo amor de Deus. Vamos deixar o homem trabalhar. Prefeito Deixa o homem trabalhar. Muito obrigado pela sua participação aqui na estreia do Bastidores do Poder na rádio. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Zezé de Lima. Muito obrigado, Rose Gobinetti. E a todos os nossos seguidores, ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado, um abraço. Um abraço, prefeito.